Então, hoje a Oi. gente vai conversar novamente sobre os sonhos, né? Sobre... Sobre a Sim, importância dos sonhos. isso. Vamos falar sobre os sonhos, o porquê que é importante na gestação e o... E assim, eu acho que às vezes fica a gente introduzindo esse assunto, né? Não é muito comum a gente ver falando sobre isso na humanização, né? Porque eu acho que traz muito esse olhar que você tem da humanização, que considera o aspecto psicológico, emocional, né? Que está muito presente nos cursos, né? Nos livros, em tudo que você faz. Então, Inclusive, peraí, só um segundo. Se alguém quiser encaminhar esse vídeo para alguém que tiver interesse em saber sobre sonhos na gravidez, é só clicar no aviãozinho aqui do lado e mandar né, o link da nossa conversa aqui para quem tiver interessado. E também, se quiserem trazer agora mesmo sonhos, podem fazer. é verdade, é verdade. Aí você faz uma interpretação agora, né, Adriana? É, claro, claro, sim. É, É, então, porque os sonhos, eles falam muito, é uma fala muito importante sobre a gente, ainda mais na gravidez, que é o momento que, querendo ou não, é, puxa a mulher para um processo mais introspectivo, né? sim, sim. Eu acho que é quase que inevitável esse processo, né? E às vezes deixa as mulheres agitadas, né? Eu vejo mulheres assim no começo, mulheres, depende, né? Cada mulher é um tipo de pessoa, mas tem uma pessoa que eu atendo que está grávida de 3 meses e ela sempre foi muito dinâmica, tem muita atenção, Uhum. ela tem trabalho, coisas para fazer, e ela está sentindo cansada, Sim. tá lenta, e ela tá toda assim, desajustada consigo mesma, né? Porque ela não está entendendo Uhum. o que está querendo, o que está acontecendo, e tá brava porque ela quer fazer coisa, ao mesmo tempo ela está super Uhum. feliz com a gestação, mas assim, ela é como é primeiro filho, né? Então não está atinando direito o que que é ser grávida, o que está acontecendo comigo, né? E aí ela estava tão alterada, assim, com tantas ideias, e tão assim, agitada por um lado, já pensando no parto e como que ia fazer e tudo, ser muito, muito ativa, né? E aí ela teve Sim. um sonho em que parecia que ela estava possuída, aí saía uma coisa, saía outra, até que ela Uhum. sossegou e entrou num lugar mais equilibrado, né? Porque é uma avalanche de coisas, ainda mais no início da gestação, de sentimentos e de expectativas. Ela tinha muitas idealizações. Enfim, e gravidez não É, é só, né? É também tá com sono, tá devagar, e aí teu marido não faz as coisas que tem que fazer, não é? é, é complicado. E eu acho que é uma cobrança, né? Também uma cobrança para manter as coisas sempre como foram, né? E é uma mudança muito grande, né? E eu acho que acaba vindo essa coisa. Não, mas eu tenho que manter tudo o que sempre foi e mais tudo que ainda virá. E é uma coisa meio. Impossível, impossível. A gestação já te leva a uma ruptura. É importante que comece logo. Eu acho que até essa primeira fase, né, que é quando a gente sente mais sono, e são os primeiros 3 meses tão importantes, né, porque são os meses cruciais na gestação, onde está tudo invisível. Você pode não ter nenhuma barriga, né? Tá É, tudo invisível, tá tudo lá no escurinho, tá tudo no silêncio, é a mesma coisa, uma revolução interna e hormonal está acontecendo e a mulher sente sono. Ela está sendo realmente puxada para dentro. é, é. Ela é puxada, é verdade. E é um processo que é importante aceitar de certa forma, né? E como que conciliar isso? Como conciliar isso, né? Trazer essa Aceitando cortar conciliação para a coisas que realidade. precisam ser cortadas, não tem milagres. Ai, que difícil. Tem que aceitar, cortar e se venturar numa nova história. É uma nova experiência. A gestação não é um fato fisiológico, né? É um fato existencial da Uhum. mulher hoje, porque não somos animais, não somos, sei lá, primitivos e pronto, você engravida e pare. Não. Hoje, uma mulher passa por uma transformação importante, porque muda toda a vida dela. Sim,
muda completamente em todos os sentidos. E a percepção que a gente tem da vida também muda. Então, tem que acompanhar, né? A gente tem que Sim, tem que deixar acompanhar. acontecer, porque essa visão da vida que muda, muda justamente porque a gente se permite mudar. A gente se permite Sim, mudar. Então, esses meses iniciais são os meses de aprender a soltar, né? A gente tem que se habituar a uma nova realidade que vai sim. ganhando espaço sempre mais na vida, assim como a gestação vai, a barriga vai crescendo, e essa nova realidade vai ganhando espaço, vai se tornando sempre mais central na nossa vida. E, e aí, uma mente aberta, né, uma mulher aberta ao processo, ela vai estar aberta ao próprio processo de transformação. Aceitar que não é simplesmente uma barriga que cresce, né? É. E os sonhos, eles vêm trazendo toda uma mensagem que ajuda nesse processo também, né? Por isso que a gente começou a falar sobre isso, né? Sim, sim, porque os sonhos ajudam a entender o que está acontecendo com a gente, né? E as mudanças que precisamos fazer, as questões que precisamos olhar, e ajuda a trazer à tona os nossos mal-estares que muitas vezes calamos, as mulheres são mestras nisso, né? Fingir que está tudo bem. E assim como a gente precisa estar aberta para a gestação, para o processo que está acontecendo em nós, que não é só físico, a gente precisa estar abertas aos nossos sonhos, ao nosso mundo interior, né? Que é o nosso bebê está ainda no nosso mundo interior, né? É verdade. Literalmente, né? Que ele tá lá dentro da gente mesmo. E para interpretar os sonhos, porque assim, eu acho que a curiosidade maior é essa, né? Como que consegue interpretar, o que que significa, mas eu sonhei com tal coisa, o que que significa isso, né? Qual que é a melhor maneira de interpretar isso com coerência, assim, e com seriedade? Ué, precisaria compreender de sonhos, né? Precisaria ter uma teoria que dê razão dos significados do sonho. Isso é tudo uma formação. O que eu posso dizer agora é que, por exemplo, um dos temas que emergem na gestação é água. É água. As mulheres sonham geralmente sempre com muita água. É água do líquido amniótico, porque isso até é um sonho fisiológico. O corpo tem mais água, né? A gente fica mais inchada e tem água Uhum. dos fluidos todos. Então sempre tem muita água. E junto com esse significado realmente fisiológico, tem um significado simbólico, porque a água representa o mundo emocional, no sentido de aquele mundo que não está na consciência, na terra seca da consciência. Então, são as questões inconscientes que estão emergindo, que estão aflorando. E vão ter sempre muitas, porque essa mudança de estilo de vida e vai implicar uma mudança de valores, de prioridades, né? E também Sim. de valores, porque, por exemplo, essa grávida que eu estava mencionando, ela tem como valor o fazer coisas, que é um valor muito masculino, Ah, sim, sim. que é ótimo, mas que a gente tem que também saber pausar, né? Saber parar, É. saber estar conosco então é uma mudança de valores também. E aí os sonhos trazem essas sugestões e as problemáticas que estão nos perturbando. Sim. Né? Quando eu vou falar aqui, quando eu tava grávida, quando eu tava grávida do Miguel, engraçado que eu não tive parto normal, né, Adriana? Foram 3 cesáreas. E quando eu tava grávida dele, curiosamente, eu sonhei que eu tinha o parto normal. Então, eu sonhei 2 vezes, lá pelos 6 meses, 7 meses, eu sonhei de novo, que eu tinha ele de parto normal. E é engraçado que a primeira vez que eu sonhei, eu tava sozinha. E a segunda vez que eu sonhei, quem acompanhava era a médica, que estava me acompanhando no pré-natal. E era engraçado porque uma coisa que me chamava atenção no sonho, além do próprio parto, era que a luz que tinha, sabe quando você tem uma lanterna? E aí você vai, e o lugar tá escuro e você ilumina até certo ponto.
e depois vai ficando escuro, né? Então Uhum. a lanterna tem aquela luz limitada. E depois pensando sobre isso, tem a ver, né, com a nossa vida mesmo, o sonho. Porque eu, na minha consciência, eu tinha certeza que eu ia ter um parto normal. Mas no inconsciente tinha coisas que eu não conseguia ainda, que eu não estava Uhum. ali conseguindo enxergar, né? Então, Exato. é, Uhum. e era um ponto que me chamava a atenção, a luz que tinha dentro do sonho, que mostrava essa diferença. E aí, depois de anos, que eu fui entender, né? O que mais ou menos significava, o que estava querendo dizer. Mas tinha uma ligação real com a minha vida, né? Porque o sonho é Sim, aquilo o que a sonho gente. estava te Né? mostrando que a luz era limitada, né? Você só É. via aquela coisa. Isso é muito importante contar isso, porque, primeiro, significa que os sonhos não são sempre premonições. Não está dizendo que dizer que você vai ter o parto normal. Isso, é. Uhum, exatamente. Ele estava dizendo, o foco do sonho era te dizer, olha, você está olhando para essa realidade e a tua luz da consciência, da racionalidade, está toda focada aqui, que você é muito racional, né? Mas tem toda uma área escura que você não está vendo. É. E isso é uma mensagem super importante para todas as grávidas e para todos os que trabalham com grávidas, que é isso, que o que acontece lá onde a luz da consciência não chega, ainda mais quando a luz da consciência fica muito afunilada numa ideia, é o Olha que só, vai fazer o parto, de verdade. talvez. É. O que, Porque, e o que. Uhum. ah, É, eu ia falar que às vezes é o que é decisivo para mudar tudo, né? Mudar tudo, o caminho se transforma, assim. É o que sim, a gente deixa ali, né? precisava olhar para o que estava, levar a luz para outras áreas, né, da psique seria aqui, investigar as outras questões que estavam emergindo, que estavam já tinham emergido, ou seja, as outras percepções, os sentimentos, as emoções. Você ficou fixa, né? Você ficou fixa com essa ideia. Você queria, você Isso. tinha certeza, e essa certeza te tornou cega para o resto das coisas que estavam Sim. ameaçando esse projeto. E de fato, inclusive, por isso que você tinha tanta certeza, porque você estava fazendo quase que força, né, para conseguir chegar lá. E É. muitas mulheres E, fazem isso. e eu tinha aquele padrão que você fala de muito mergulhar nessa coisa de das leis, do como da parte fisiológica. Então eu estava muito concentrada nisso. Eu fazia muita questão de todo dia estudar sobre isso e rever, entender. Então era uma coisa mesmo que estava muito assim fixa naquilo mesmo. E eu achava que tinha que ser assim, que eu precisava saber daquelas coisas, porque para mim era aquilo que iria fazer o meu parto dar certo, né? Essa informação, esse tipo de informação que faria com certeza tudo dar certo. E aí não é Ou bem seja, isso, você estava obsessiva no racional né? e, e, e não estava vivendo a você mesma. Assim, É. nosso papel não é de médico, não é que tem que saber demais, não. A gente tem que ser parideiras, que é uma experiência, não é um conhecimento racional simplesmente. Tem que saber o mínimo Sim. que precisa Uhum. saber. Mas depois tem que deixar acontecer. Então essa era a zona escura, né? Era esse espaço do desconhecido, do irracional, do emocional, do vivencial interno, porque é a partir disso que o parto surge, acontece. Mas você sabe que dentro assim da humanização é muito, eu acho que não existe, eu acho que só você fala sobre isso. Falar sobre esse outro lado, falar sobre o que está nesse escuro, falar sobre É, considerar esse outro lado, né? eu sei, eu sei. Eu acho que eu sou, sim. Eu acho muito. É uma visão, me parece tão estreita, né? Tão estreita. Isso foi. Desde o começo, né? Foi assim. A humanização tomou esse rumo racionaloide, em que as mulheres, as doulas, sabem tudo sobre evidências científicas. Uhum.
e são agressivas, né? Sim. Brutas, não todas, claro, né? Mas acaba sendo tipo advogada da mulher lutando contra o sistema. Eu vi tanta coisa já, né? Estou nisso há muito tempo e eu fui ostracizada por causa da minha outra visão, Sim. né? Chegaram a dizer que eu era procesariana, um monte de besteira, né? Ah, No total. É, não. que eu tive um parto domiciliar maravilhoso, Não. pró-cesariana, só porque eu não sou uma extremista, e porque eu sou uma psicanalista, então eu sei da importância se eu tive um parto lindo, foi porque eu trabalhei esse outro lado que estava no escuro, É, exatamente. Sim. né? E os nossos medos também, né? Os sonhos expressam os É, medos das mulheres e precisam é. ser olhados, porque eles vão E que aparecer. Ah, desculpa. e, e são dificílimos de encarar, né? O medo é uma coisa super que trava a gente, né? Que deixa a gente ali sem reação, às vezes, ou às vezes a gente age de uma forma o máximo o mais rápido possível, né? Aquela coisa de fugir, né? De correr. E é uma coisa complicada de se lidar, né? Não dá pra gente considerar só o, o óbvio, né? Tem que considerar todo um outro lado. E que Sim, fica nas porque entrelinhas, como você fala. é, porque esse medo depois vai reaparecer no parto. O parto ele não está no controle da gente. Então, quando você estuda todas essas coisas de estudar e plano de parto e evidências e etc, etc, está no racional. Dá a sensação que você Uhum. controla a situação. E você está se desviando do parto. O parto não é controlável. Você tem que saber o mínimo. É isso que eu fiz comigo. Eu soube o mínimo para ocupar minha cabeça, Uhum. porque eu tenho uma cabeça que quer saber, que eu quero saber está acontecendo. Mas assim, Sim. superficialmente. E depois eu estou dentro de mim, eu estou dentro do meu processo. E fui trabalhando ou todos os medos que pipocavam, assim. Chega uma coisa, chega outra. E aí vai vendo. O medo tem vários tipos de medo, né? Tem alguns medos que são fantasiosos e tem medos Uhum. fantasiosos assim, mas não quer dizer que sejam menos importantes. Não são medos reais, assim, né? E tem medos reais, né? Tem fantasias assim de preconceitos ou memórias, sei lá, ancestrais, e tem também medos reais, tipo do trabalho, tipo do marido, o tipo de Sim. morrer, de acontecer alguma coisa. Tudo isso faz parte, né? Mas a gente tem que olhar, porque senão na hora do parto, a razão, a racionalidade, ela não necessariamente vai estar menos poderosa, menos forte, porque o corpo está forte, o corpo está sendo o protagonista, e aí a Uhum. racionalidade não vai conseguir manter de É, lado os o medos lugar. vão vir. É assim que Ma- funciona. Não tem como. é. Manter a razão meio que mantém as coisas no lugar, né? Numa linha reta, assim, tipo, Ela mantém as funciona como coisas ali. polícia. Ela funciona como polícia, né? Isso Botando é. ordem. Mas isso é uma razão autoritária, uma razão dura, que serve para se Né? proteger. Não é uma razão do pensamento reflexivo, do pensamento livre, porque a gente precisa de racionalidade, mas não para usar assim. E as mulheres muitas vezes usam assim, tá? Tem tantas mulheres que buscavam parto domiciliar e foram com esse mesmo estilo aí e que terminaram numa Sim. cesárea. É. E a gente acaba deixando. E eu, assim, eu sempre, eu falo isso sempre que eu posso, assim, porque o parto é uma coisa que ele é irrecuperável, assim. E, e por mais que a gente se torne uma ótima mãe, a gente vai ter consciência de que faltou a nossa presença ali. E é uma coisa que está no nosso alcance, claro, porque nós somos mulheres e tudo mais. E a gente sabe que tem todos os problemas e todas as possíveis nuances sociais, mas é algo que está na nossa responsabilidade, né, fazer. Porque a maternidade é só nossa, né? E, e aí a gente sabe, a gente vai saber que faltou ali, sabe? Faltou. E depois a gente consegue ressignificar, mas enfim, é uma Mas coisa que a faltou gente precisa conseguir. experiência, eu sei. Falta. Deixa uma dor, né? Deixa uma dorzinha.
fica assim. E realmente é uma coisa muito importante na nossa vida e que não é negociável. É o tipo de coisa que a gente não negocia, que a gente não, não abandona de jeito nenhum, mesmo, assim. É uma coisa muito importante que deve fazer parte da vida da mulher que quer se tornar mãe, com toda certeza. Eu acho que deveria sim fazer parte da vida, mas é o que acontece, né? É o Cada que uma tem que acontece. depois É, assumir a experiência dela e ressignificar no sentido de entender o lugar que teve na vida, por que que aconteceu do jeito que aconteceu. De alguma forma se perdoar também, né? Apesar que fica um gostinho, mas no que se pode, não tem como recuperar, como se falou, é hum, irrecuperável. E buscar resgatar o que ela não fez lá na vida, que é olhar para as zonas sombrias, né? E não exato. ficar no racional. E, enfim, o parto sempre é uma grande lição de vida, se a gente usar bem. Sempre. É verdade. É verdade. Independente do desfecho, né? Do desfecho. E, e eu acho que ele pode ser um grande promotor da emancipação das mulheres, da libertação das Nossa, com mulheres, certeza. né? Porque se Sim. você ficou tão no racional, isso é um condicionamento social também. É quase um condicionamento, acho que até de alienação, mas essa alienação é meio que de proteção, para se manter num lugar ali de meio que de ignorância mesmo, para conseguir passar por certas coisas e manter ali o que a gente considera que possa ser importante e que, na verdade, não Mas era. então, a alienação é dos instintos femininos, né? Do corpo, desse É, contato direto com a matéria do corpo, verdadeiro. É, sentimento, com esse mundo interno. É isso a alienação do feminino que leva as mulheres a ficar só no racional e dar um tiro no pé no racional, porque não tem como fazer o é um parto. tiro no pé, né? É um tiro no pé, sim. Tiro no pé. Então, por isso que eu chamei esse movimento, teve uma época, né, eu chamei o movimento da humanização, assim, do conhecimento racional, que era a humanização por princípio, porque você faz humanização por princípio. É quase que fosse Ah, decreto-lei, entendeu? Tem que fazer, é assim que faz, pão, 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 musculoso. vira, É ridículo. vira dogma, né? É como se Vira fosse um dogma, dogma. vira imposição, vira todo esse autoritarismo, porque virou autoritário. É incrível, quer dizer, o lobo perde o pelo, mas não o vício, né? As doulas tomaram o lugar das mulheres, desculpem, das mulheres também, mas dos médicos, viraram as donas do pedaço, as donas da verdade. E aí a mulher troca de médico, troca de dono, né? É bem isso. Sim. Sim. E é duro falar sobre isso, porque é uma realidade, né? É uma realidade. Mas é um processo mudar isso, né? É, não, Não tem não como, não tem um tem como atalho. mudar. E isso faz parte da história da pessoa, da mulher, e faz parte da história da sociedade, e você vê, agora você está aqui, né? Então, É, teve evolução, teve uma busca por algo que era que compreendesse isso tudo, né? Que transcendesse isso tudo e levasse mais adiante. E é isso que é o é, importante. esse que é o importante, eu acho. Sim. Tá bom? Beijo. Beijo, Tchau, abraço a tchau. todos. Tchau, tchau.